Iajinho, oi, aí, tudo bem? Como vai você? Tranquilidade, hein? Espero que sim. Espero que o fim de semana também tenha sido maravilhoso, produtivo. E quanto à norma padrão das suas duas redações, né, que eu corrigi, a palavra atual, atualmente, atualidade, essas palavras, elas só podem ser usadas em redação se houver o sentido de tempo passado anteriormente no texto. Não precisa estar no mesmo parágrafo, mas tem que ter aparecido em alguma parte, pelo menos uma parte do texto, antes de atual, atualidade, atualmente, algum verbo no pretérito, ou então algum evento histórico, por exemplo, né, do passado. Então, cuidado quanto a isso. Cada dia que passa, deve haver vírgula antes de cada dia que passa, também no primeiro argumento. Cadê? Não, que. Ah, sim. Logo no início. Observa-se que cada dia que passa tem sentido de tempo. Por isso tem sentido adverbial. Toda oração ou expressão com sentido adverbial que esteja deslocada na frase e contenha mais de 3 palavras, é necessário que haja vírgula tanto antes quanto depois. Depois de cada dia que passa, você pôs vírgula, mas antes não. Então, cuidado quanto a isso. E porém, né? Aí com isso, né, cada dia que passa também é considerado senso comum. Né? Em vez de cada dia que passa, especificar um, uma ocasião, né, temporal. Por exemplo, um evento histórico. Cujas causas, não cuja causa, porque cujas causas, o cujo, né? O cujo deve concordar com o substantivo que aparece depois. Né? Então, causas está no plural e é feminino, então é cujas causas. Vírgula antes do advérbio sim. O advérbio sim, né, quando enfatiza, como aparece aqui, no entanto, esses desastres podem sim ter origem. Eu estou falando da redação Enem número 4. Tá? Podem sim. Então, podem sim ter origem. Então, a leitura é com essa pausa, né? Então, deve aparecer a vírgula antes. Porém, falta o acento agudo, que deve estar na letra E, não na letra O. Culpabilizar, né? Dado que faltou essa sílaba, culpabilizar, não, é culpabilizar. Não há vírgula antes da parte entender que. Depois da palavra que, só há vírgula se houver alguma informação extra. Entender que, na sociedade em que vivemos, por exemplo, aí na sociedade em que vivemos apareceria entre vírgulas. Né? E também não se deve separar, né, verbo do seu complemento. Assim como não se deve colocar apenas uma vírgula entre um sujeito e o verbo, também não se deve colocar vírgula entre verbo e o complemento dele. Né? Então, cuidado quanto a isso. Depois do trecho para esses terríveis ocorridos, como você colocou antes, vírgula, deve colocar depois também. Até porque para esses terríveis ocorridos também tem sentido adverbial e também contém mais de 3 palavras. Para esses terríveis ocorridos. Então, a vírgula deve aparecer tanto antes quanto depois. No trecho aqui você escreveu utilização indevida do termo onde. Porque o termo onde você escreveu assim. Infelizmente, o ser humano é uma espécie desta comunidade egoísta, onde o seu principal estímulo. Só que comunidade não tem sentido de lugar. Como não tem ideia de lugar, o onde não se encaixa. Então seria na qual o seu principal estímulo ou em que o seu principal estímulo. Então cuidado quanto a isso. A palavra pobre. Palavra pobre, ela é considerada, tem sentido pejorativo. Mesmo que a intenção não seja essa, que acredito que a sua intenção não tenha sido ser pejorativo, a palavra pobre é muito usada socialmente no sentido negativo, né?
essa pessoa pobre, com desdém, com menosprezo, né? Então, cuidado quanto a isso. Poder colocar de menor poder aquisitivo, de menor renda, camada de menor renda, camada mais vulnerável, né? E a vírgula antes de que representa a maior parte da população brasileira, vírgula antes que representa a maior parte da população brasileira. Já a camada mais pobre, que representa a maior parte. Aqui está explicando e não restringindo. Não, aqui está explicando e não restringindo a palavra pobre. O sentido. Então, por isso deve haver vírgula. Acredito que a maior, na minha visão, né? A maior produtividade e até utilidade da parte de gramática, orações subordinadas, adverbiais e adjetivas é para a escrita de redação. Até porque, na maior parte das provas, não se cobra, não se exige que se saibam as classificações de cada tipo de oração. Prova de concurso acontece mais, né? Por causa disso, né? Acontece bem mais de haver, de se pedirem classificações assim. Ação subordinada, adverbial, causal. Né? O certo é depende no singular. Preveni-la não tem acento. Preveni-la é sem acento e é lá. Feminino. Né? E você escreve preveni-los. Só que preveni-los não há um referente, uma palavra, um substantivo anterior que esteja no substantivo plural, para ser preveni-los. Né? Então não há acento agudo no i, no segundo i, e também é preveni-la. Das ações de Estado, ao qual poupa esse dinheiro para fazer tudo menos preveni-la, porque você escreveu anteriormente população brasileira. População é feminino singular. Então, por isso, preveni-la. E não há vírgula após um exemplo, porque não se deve separar sujeito de verbo por apenas uma vírgula. Então, um exemplo é o rompimento, sem vírgula, direto. Governamental, você colocou o R em outra sílaba. Você escreveu governamental, só que é governamental. E segundo argumento, correto, isso daí que também complica, porque tem dois verbos, né? Tem o verbo infringir e tem o verbo infligir. No caso, quando é para infligir as regras que você escreveu, aí seria infligir as regras, que é no sentido de aplicar as regras, de penalizar, né? Mas infringir é quando há uma transgressão às normas, às regras. É quando há uma violação, uma desobediência às regras. Então, infligir é contrariar as regras. Infringir é contrariar as regras. Infligir é aplicar as regras. É o contrário. Né? Então, cuidado quanto a isso. Infligir e infringir. O R e o N mudam, né, de uma palavra para outra. Na conclusão, não há nenhum desvio de norma padrão. Muito bem. E quanto a outra redação sua, que é a da FUVEST, que já havia sido corrigida, corrigida, que a correção foi... introdução, certo? É inevitáveis, né? Você escreveu o quê? Em vez de inevitáveis, você escreveu inevitáveis. Aí ficou com um pinguinho no R. Virou I, se transformou em I. Apesar dessa palavra ter. Aí você tem que escrever apesar de essa palavra ter. Por quê? Porque a forma verbal ter tem como sujeito essa palavra. Então, o pronome demonstrativo essa faz parte do sujeito. E junto com o substantivo palavra. Então, o sujeito de ter é essa palavra. Como essa faz parte do sujeito,
Então, essa tem que ser separado da preposição de. Então, em vez de apesar dessa palavra ter, é apesar de essa palavra ter. Essa é uma das regras mais desviadas em redação. Acredito que isso tenha muito a ver também, ou principalmente, com na fala, né? Com a fala, com a relação entre a fala e a escrita. Na fala é muito comum, né? Apesar dessa, nós juntamos na fala a preposição com a outra palavra, mas não se deve fazer isso, né? E trecho muito menos consegue entre travessões, né? Ou entre vírgulas. Muito menos consegue, ela não deve, e muito menos consegue entre travessões, né? Espera aí rapidinho. Peraí. Rapidinho que minha esposa chegou. E aí, o cachorrinho está latindo. Então, Yasmin, quanto a travessões, vírgulas, acento grave. Não há acento grave antes de traumas causados a alguém. Alguém é pronome indefinido. Como é um pronome indefinido, não se deve usar acento grave. Muitas das vezes é considerado informal. Então, ou você escreve muitas vezes, ou você escreve muitas das vezes. Então, falta o o também, é o que muitas das vezes, porque esse o é um pronome demonstrativo, se referindo à ideia anterior. A vírgula depois de dependendo da gravidade da situação, porque tudo isso tem sentido adverbial, contém mais de 3 palavras e está deslocado na frase. Sob essa ótica, não há vírgula antes da parte se encaixa, porque não se deve separar sujeito de verbo por apenas uma vírgula. Não há vírgula depois da conjunção pois. O correto é serem bem vistos, cuidado com a concordância. O certo é acabam também, cuidado com a concordância. Não há o termo próprio no contexto. Né? Não utilize o pronome você em redação, porque você é um pronome de tratamento que, além de ser informal, demonstra diálogo direto com alguém, o que não deve acontecer em redação. Acento circunflexo e não tem perdão, porque o tem está no plural, no contexto. Isso não porque... cuidado com esse não aqui. E reconhece também no singular. Irreversíveis é o correto, por medo de a situação se repetir, porque o artigo deve ser separado da preposição, já que também faz parte do sujeito. Não use o termo vago em redação, não use o termo algo em redação por ter sentido vago, e não há acento na palavra divino. Até o próximo